Você já ouviu falar de estratégia? Essa palavra estratégia, ela é emprestada do vocabulário militar. Estratégia, ela se refere a um plano, a um método, porque é preciso às vezes alcançar-se um determinado objetivo. Então é preciso planejar o que é que vai se fazer para se alcançar esse objetivo. E no meio militar, na cultura militar, eles sempre precisaram de estratégias, principalmente em épocas de conflitos, de guerras, de batalhas, para se alcançar determinados resultados. Com o passar do tempo, essa palavra estratégia, ela passou a ser adotada, ela foi incorporada em outras áreas. Ela foi incorporada em área da economia, principalmente na área de publicidade, de marketing. É muito comum a gente ouvir falar assim, vamos criar uma estratégia de vendas, vamos criar uma estratégia para atrair mais clientes, vamos criar uma campanha, uma estratégia para lançar determinado produto. É muito comum isso no mundo publicitário, no mundo do marketing, essa expressão estratégia. E a política também adotou essa mesma expressão estratégia. No caso, o que nós vamos tratar aqui no vídeo é como a esquerda e a mídia aqui no Brasil, como é que esses dois eles têm utilizado ao longo do tempo aqui no Brasil a estratégia que nós podemos chamar de estratégia da repetição. É uma estratégia que eles usam com o objetivo de causar um impacto, uma influência muito grande no consciente das pessoas. E essa estratégia da repetição, ela traz consigo isso. Ela não está muito embaçada, ela não está muito assentada na argumentação, nos fatos, na lógica. Ela simplesmente se vale da repetição. Se fôssemos tomar emprestado uma expressão do mundo do futebol, seria aquela expressão que a gente escuta muito no futebol, quando se diz assim que o cara ele quer ganhar no grito. Ou aquela outra expressão que também é muito conhecida, martelar, bater na mesma tecla o tempo todo. Repetição para poder alcançar as pessoas e jogar dentro da cabeça das pessoas, no seu consciente, determinadas ideias. Enfim, é uma estratégia de canalha, com certeza, mas é uma estratégia. Nós vamos aqui conversar a respeito de 4 assuntos que já tem tempo que esses caras vivem martelando, repetindo exaustivamente, para que esses possam entrar na cabeça das pessoas. E os 4 assuntos que nós vamos tratar vai ser aquela história lá atrás do golpe, aquela história também lá de trás, quando se disse que Lula tirou pessoas da pobreza e da miséria, aquela história que circula já há algum tempinho, um tal de gabinete de ódio. E a outra história ainda mais recente, quando se fala que as pessoas que apoiam o presidente, e quando elas estão reunidas, trata-se de um ato
antidemocrático. Então é assim, lá atrás, em 2016, por ocasião daquele processo que levou ao impeachment de Dilma, a esquerda, o PT, eles resolveram adotar aquela estratégia do tal golpe. A narrativa que eles fizeram questão de vender foi a seguinte: é que os adversários, que os inimigos fizeram de tudo para retirar de maneira ilegítima, e nós sabemos que não foi isso, uma presidente que, segundo eles, honesta. E aí, para simplificar aquela situação, para não se dar o trabalho de explicar nada, de argumentar nada, eles ficaram batendo o tempo todo naquela tecla que foi golpe, é golpe, é golpe e golpe, e toda hora que você ouvia falar aquele assunto era só essa conversa de golpe, 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 golpe. Aquilo foi repetido de maneira exaustiva. Foi o caso mesmo de se ganhar no grito. Eles repetiram aquilo e ainda repetem até hoje, todas as vezes que aquele assunto aparece, que foi golpe. É a estratégia que eles usaram, a estratégia da repetição. Um pouco antes disso, na época lá do outro, né, o ladrão, né, o patife lá do Lula, a esquerda também ela repetiu uma estratégia que eles até utilizam os dias atuais, quando eles dizem que Lula, ele foi o responsável, junto com o PT, de ter retirado não sei quantos milhões de pessoas da pobreza, da miséria. Nós sabemos que não é nada disso. E na verdade, esse é um assunto tão extenso que ele mereceria um vídeo somente para tratar dele. Mas de maneira resumida, o que aconteceu foi: eles bateram na tecla o tempo todo, repetiu o tempo todo que Lula, ele retirou bilhões de pessoas, milhões de pessoas da pobreza e da miséria. O que o PT na época dele fez, na verdade, foi maquiar os números, uma contabilidade de malandro. Aquela contabilidade onde, você pode até conferir aqui na imagem, onde eles adotaram a seguinte estratégia: que uma pessoa que naquela época ela tivesse uma renda a partir dos R$300 mais ou menos, essa pessoa, eles colocaram ela como se fosse classe média. Então, se o cara com R$300 era classe média, isso significava que uma pessoa que tivesse 50% desse valor, ou próximo de 50%, essa pessoa já estaria a um passo de entrar na classe média. Então, esse foi um dos truques que eles usaram para dizer que o tal de Lula, o tal de PT, havia eliminado a pobreza e a miséria aqui no Brasil, que retirou não sei quantos milhões. Eu mesmo fiz, mas muita zoeira, muita gozação. Dizia que o PT e Lula haviam retirado mais de 500 bilhões de pessoas da miséria, mais de 800 bilhões de pessoas da pobreza. Porque nós sabemos que não foi assim, mas novamente a estratégia da repetição. Os caras repetiram aquilo, repete, bate na tecla. E não, que Lula tirou o cara da pobreza, o cara era miserável, o cara não tinha nada, o cara era desgraçado e tal, e não sei o que, e paupérrimo. E Lula, junto com o PT, retirou o cara da pobreza. Repetiu aquilo, ó, até entrar lá no fundo da cabeça das pessoas.
A outra estratégia, a terceira estratégia que esses caras usam, esquerda e mídia, é a estratégia que eles dizem que lá em Brasília o presidente ele possui uma sala que eles chamam lá um tal de gabinete de ódio. Segundo a narrativa deles, nessa sala, nesse local, o presidente ele passa 300, 400, 500 horas articulando, arquitetando ataques e mais ataques contra os adversários, inventando mentira, inventando calúnia, difamando, atacando, inventando notícias falsas, distorcendo. Então eles disseram que o presidente possui lá uma porcaria, uma porcaria, uma merda lá de gabinete de ódio. E a mesma coisa, a mesma estratégia. Gabinete de ódio, gabinete de ódio, gabinete de ódio, gabinete de ódio. Pronto. Gabinete de ódio. Você abre o jornal, você vai na internet, você vê na televisão, liga o rádio, onde você for, essa conversa besta, essa conversa idiota de dizer que o presidente tem e comanda pessoalmente um tal de gabinete de ódio, ele mais os filhos, para atacar os adversários. Quando nós sabemos, e o presidente já falou isso diversas vezes, que para você atacar os adversários, a esquerda e a mídia, você não precisa mentir, você não precisa inventar, você não precisa difamar, caluniar, você não precisa de fazer nada disso. Você só precisa fazer uma coisa. Você só precisa falar a verdade. Só e somente a verdade. Pronto. Mas eles inventaram essa coisa e essa estratégia da repetição também nesse caso vai a todo vapor. Gabinete de ódio, gabinete de ódio. O presidente montou um gabinete de ódio. E vai isso até aí. Qualquer lugar onde você for ver, está lá essa conversa fiada de um tal de gabinete de ódio. E a quarta estratégia que esses caras têm usado é a estratégia de chamar a movimentação, o apoio em favor do presidente de atos antidemocráticos. Veja só, a pessoa, ou melhor, as pessoas que apoiam o presidente, elas se reúnem em um determinado local de maneira ordeira, de maneira pacífica. Várias delas estão com a bandeira do Brasil. Várias delas usam roupa, camisa, bermuda e tal, verde e amarelo, que são as cores da bandeira. E vão lá em um determinado dia, enfim, prestar apoio para o presidente. Daí, esses vagabundos, como sempre, eles adotaram a estratégia de dizer que essas ocasiões eles denominaram como sendo o tal de um ato antidemocrático, que aquelas pessoas estão contra a tal da democracia. Por outro lado, quando vagabundos, patifes, eles se reúnem com armas, com faca, com corrente, com pau, com pedra, entram em confronto com a polícia, roubam, destroem lojas, fazem uma série de coisas. Aí esses caras chamam isso de atos democráticos. Você usar a bandeira do país, você se vestir com as cores da bandeira do país, você fazer uma coisa ordeira, você é um antidemocrata, segundo esses vagabundos que aí da mídia. Agora você se veste todo de preto, reúne lá uma gangue, arromba a loja,
faz patifaria, entra em confronto com a polícia, aí os caras dizem que isso é defender a democracia. Mais uma vez, a questão da estratégia da repetição, os caras batem o tempo todo em cima disso. Apoiadores do presidente são antidemocratas e os democratas são aqueles lá que estão roubando e usando armas e tal. Esses aqui são os democratas. Agora, assim, por que tudo isso? É porque esses caras, principalmente essa mídia, eles sabem que uma boa parte da população, geralmente é uma população que não lê, não se informa. Assim, eles sabem que se eles ficarem repetindo exaustivamente, mas repetir mesmo, não é uma ou duas vezes, mas bater direto nessa tecla o tempo todo, isso, aquilo, gabinete de ódio, foi golpe e antidemocrata. Se eles sabem que se eles ficarem repetindo isso o tempo todo, uma parte da população vai acabar absorvendo essas mentiras, porque é uma população que não se informa bem, não lê, enfim, e acaba acreditando. Aquela coisa de tanto que se repete, acaba aos poucos entrando lá no consciente do cara. Acaba fazendo com que ele tenha uma visão distorcida, diferenciada disso daí. E óbvio, eles vão então estar alcançando o objetivo deles. Eles têm tanta certeza que funciona, porque se não funcionasse, claro que eles não iriam fazer. Mas como eles sabem que a mentira, aquela frase lá de 70 anos atrás, que a mentira contada mais de 1000 vezes acaba se tornando uma verdade, como eles sabem que isso realmente é verdade, ou melhor, funciona, não é que seja verdade, é que funciona. Então eles usam essa estratégia para atingir determinados objetivos. Portanto, para fechar o nosso assunto de hoje, o conselho é, sempre que possível, fuja da chamada mídia tradicional. Esqueça essa mídia tradicional que existe aí. Esqueça Rede Globo, Folha, Veja, Isto É, Carta Capital, esses vagabundos que tem aí, tudo patife, tudo a serviço, ou melhor, eles trabalham contra o Brasil e contra nós, os brasileiros de bem. Esqueça esses caras. Se informe aqui com os chamados canais independentes, as mídias independentes feitas por pessoas comuns, mas são pessoas comuns que não precisam ficar repetindo, mas que entregam a verdade para você. Ok? Esse então é o recado nosso. Aproveitar para pedir para você, compartilhe, por favor, esta informação, dê o seu gostei, se inscreva aqui no canal para dar uma força e vamos juntos continuar trabalhando em prol do nosso país. Ok? Hoje é sábado, ótimo sábado para você. Amanhã, domingo, ótimo domingo também para você. E até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. Valeu!